Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos exames de imagem e eu convidei o Hélio para a gente debater um pouquinho sobre esse tema, que muitas vezes é uma barreira no tratamento do paciente com dor. Hélio, os exames de imagem, com o passar dos anos, eles evoluíram muito e aumentaram muito a sua acurácia, fazendo com que a gente consiga agora identificar de uma maneira mais precisa as alterações anatômicas, né, que aparecem nesses exames de imagem. Isso, de uma maneira, nos tranquiliza, porque eles melhoraram a sua qualidade, mas, por outro lado, faz uma necessidade, e aí eu acho que isso entra muito a abordagem dos profissionais de saúde que trabalham com o paciente com dor, uma necessidade de desmistificar esse resultado dos exames, que muitas vezes, e na maioria das vezes, eles são normais com o envelhecimento do nosso corpo e não significam que ali é uma causa de um problema, de uma doença, de algo que precisa de tratamento, de cirurgia ou algo assim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você vê essa limitação também no seu dia a dia? Vejo. É muito importante que hoje em dia todos os profissionais de saúde que lidam com pacientes com dor, eles devem investir algum tempo da consulta na educação do paciente. Tudo bem, fizemos uma ressonância e temos aqui uma hérnia de disco na lombar. É importante que o médico fale, olha, você tem uma hérnia de disco na lombar, ela é uma hérnia assim, assim, assado. Explique para o paciente, mas também mostre o outro lado. Olha, isso aqui é totalmente normal, na sua idade é normal que você tenha uma hérnia, esse problema não é grave, a história natural da doença, ou seja, é benigna, você não vai ter grandes complicações com isso, desde que o quadro clínico seja bom. Então, é importante também que a gente não pegue somente um exame, olhe, determine o destino da pessoa como, olha, sua coluna coloque interrogações na cabeça do paciente a respeito da robustez da coluna do paciente. Quando a gente sabe que mesmo pacientes com hérnias, com protrusões discais, com discos pretos na ressonância, eles não deixam de ter uma estrutura robusta. O paciente pode e deve continuar fazendo suas atividades dentro do possível por conta da sua dor e ele deve manter a sua vida no dia a dia da maneira como ele preferir que seja. Buscar explicar as coisas para o paciente, toda vez que a gente explica e desmistifica o que está aparecendo na ressonância, na tomografia, no raio-x, você consegue, com atitudes rápidas de educação, diminuir o sintoma do paciente. Porque o paciente sente em partes a sua dor, pode ser até pela alteração que você está vendo na ressonância, mas uma boa parte da dor que o paciente está sentindo é também a respeito da sua preocupação com o que ele está vendo ali. A preocupação com aquele dado que ele leu no laudo, colocou no Google e recebeu uma notícia meio esquisita, meio diferente. Então, colocar a bola no chão, conversar com o paciente, educar ele a respeito do que está acontecendo, deixar ele tranquilo, é um jeito de tirar sintomas do paciente também. Uma coisa que eu costumo falar na minha consulta, quando eu vejo o paciente assim, que ficou impactado com o resultado do exame dele, e na maioria das vezes existem alterações que não se relacionam com a dor. Aquelas alterações, elas fazem parte do envelhecimento do corpo. E eu costumo falar para o paciente assim, quando a gente tira uma foto do nosso rosto com 50 anos, é a mesma coisa quando a gente faz um exame da coluna, tira uma foto da nossa coluna. Não vai ser igual à coluna que nós tínhamos com 10 anos. Mas ela vai ter alterações que vêm do envelhecimento, principalmente se nós pensarmos que o disco intervertebral é a primeira estrutura que começa a envelhecer no nosso corpo. Então é comum que tenha protrusões discais, que tenha artrose, que tenha líquido dentro da articulação, que tenha sinais de bico de papagaio, envelhecimento. O mais importante é a gente entender essas alterações que são comuns na maior parte das pessoas da idade desse paciente, elas se relacionam com os sintomas e o exame físico desse paciente? Acho que essa é a grande importância, né? Os exames, eles são complementares, eles não são a base do nosso diagnóstico. Nós temos que encaixar o exame à nossa avaliação clínica, ao nosso exame físico, e não a nossa avaliação clínica e o exame físico no exame. Você percebe isso no seu dia a dia, essa dificuldade em mostrar isso para o paciente? Totalmente, invisto bastante tempo na explicação, até porque a gente já sabe que a maior parte das nossas dores de coluna, por exemplo, são dores inespecíficas.
Apesar de termos todas aquelas alterações, a gente não tem certeza de onde está vindo a dor, até porque ela é uma coisa mais difusa e que mistura várias estruturas. Na ausência desse conhecimento, de saber exatamente de onde está vindo a dor, a gente tem que educar o paciente, né? Essas comparações são ótimas para o paciente leigo entender, né? Então é muito louco, assim, porque às vezes eu vejo pacientes que me procuram com dor nas costas e me falam: olha, eu fiz uma ressonância agora e me pediram uma nova ressonância daqui 3 meses para ver se eu estou melhor. Eu falei: olha, para ver se você está melhor, eu não preciso de uma ressonância, até porque daqui 3 meses a sua ressonância está 3 meses mais velha. Então você não vai regredir, a gente só anda para um lado na linha do tempo, que é o lado do envelhecimento. E tudo bem com isso, né? O que a gente tem que falar para o paciente é que a gente não vai tratar, não é nosso foco tratar a aparência da coluna. É muito mais importante eu saber o que está te impedindo de se mexer, que movimento é desafiador ou ameaçador para você, o que dói para fazer. Isso é muito mais importante. E a ressonância serve para quê? Para eu saber que você não tem nenhuma doença séria na medula, para eu saber que você não tem nenhuma fratura na coluna, apesar de ter tomado um tombo no banheiro. Então, assim, o exame de imagem serve para isso. Desmistificar esse exame de imagem, trazer o paciente para uma situação de empoderamento onde ele reconhece que está tudo bem com ele. E apesar da dor forte, a doença não é grave. Então, a gente tende a associar muito rápido uma dor forte com câncer, uma dor forte com uma fratura. Nada disso. Nós podemos ter dores terríveis e a gente não tem nada de gravidade. Então é importante trazer isso para o paciente. Entender que no paciente o que dói não é só a hérnia de disco. O que dói no paciente é a dúvida, é a sequência do tratamento que não traz nenhum resultado, o remédio que eu tomei não impactou na minha dor. Tudo isso vai doendo no paciente no sentido de falar: meu Deus, meu problema deve ser muito grave mesmo, porque eu tomei todos os remédios que o médico me mandou, fiz tudo e nada melhora. Essa dúvida, essa incerteza, essa falta de empoderamento deixa o paciente mais dolorido. Muitas pessoas podem estar nos escutando e não entendendo a gravidade disso, né? Como isso prejudica o tratamento, como essa informação errada, esse medo prejudicam o tratamento. Mas uma coisa muito que a gente vê bem frequentemente é o paciente, por causa desse conceito errado, dessa hipervigilância, dessa importância que vai dar essa importância além do razoável para o exame de imagem, ele para de se exercitar. Ele fica com medo do movimento. Então, você vê isso, né? Isso dificulta realmente o tratamento? Isso faz com que o paciente volte para trás no seu tratamento? Sim. Eu diria que é muito mais fácil tratar um paciente com dor crônica do que o paciente que tem medo do movimento, de cinesiofobia, pacientes que catastrofizam a dor, pacientes que têm problemas assim mais profundos em relação ao medo do movimento, ao medo da dor. É muito importante que a gente tenha a capacidade de fazer com esse paciente uma educação bem consistente e vá fazendo uma exposição gradativa no sentido de mostrar para o paciente que aquele movimento não é tão ameaçador assim, que aquele movimento não é um problema para a sua coluna ou para a sua estrutura. Na verdade, é fazendo essa exposição, como a gente trata pacientes que têm fobia, tipo paciente que tem medo de voar. Você vai mostrar para ele uma cena de um avião voando, depois você vai colocar ele dentro do avião, mas não vai voar. Aos pouquinhos você vai expondo esse paciente à ideia de voar e um dia ele voa porque ele foi se habituando o seu emocional para aquilo. É muito importante que a gente vá desafiando o paciente no sentido de encarar o movimento que parece para ele ameaçador, no sentido de quebrar esse movimento em vários pedaços. Por exemplo, o movimento de abaixar, ele pode ser quebrado em 3, 4 pedaços. A gente fazer pedaços menos ameaçadores para o paciente e aos pouquinhos ir voltando para o movimento completo, como por exemplo amarrar o sapato em pé. Esse é o processo, exposição gradativa, reassurance do paciente, confiança, mostrando para o paciente que a sua estrutura é saudável, é robusta e que ele pode fazer esse movimento sem ameaças. Esse conceito que o paciente tem, né, de hipervalorizar o exame ou de ficar muito hipervigilante com essas alterações que aparecem no exame, elas vêm de acordo com a evolução também do atendimento da saúde. Porque há alguns anos atrás existia isso, tanto do fisioterapeuta, do médico, de dar uma supervalorização do resultado de exame e também de policiar o paciente em todos os seus movimentos. Então era assim: você tem isso no exame, você não pode fazer tal movimento. E aí criando-se robocops, né? Pessoas que elas não se movimentavam com naturalidade. Eu não posso dobrar, eu não posso sentar, eu preciso levantar de tal jeito. Eu acredito que isso é uma mudança que vem acontecendo
depois você me fala a sua percepção disso, e faz parte justamente, agora a gente está num momento de transição, por isso que a importância do nosso ensino, da educação em dor, nesses aspectos também, hoje, mais do que nunca, é muito importante para que faça essa mudança de pensamento, tanto dos pacientes quanto dos outros profissionais de saúde. Sem dúvida, a gente tem que atuar de forma maciça na educação dos profissionais de saúde para a gente diminuir a necessidade de exames de imagem. Muito do que a gente faz de exame de imagem são pedidos à toa por uma falta de um exame físico mais acurado, mais cuidadoso e mais metódico, né? O exame de imagem ele é um parceiro nosso no exame físico, onde a gente desconfia de alguma coisa e pede um exame. O que se faz hoje, principalmente no Brasil, pede-se exame para todo mundo. É muito importante que a gente acabe atuando no paciente, atuando na comunidade científica e na comunidade clínica, para a gente melhorar esse cenário, né? Os exames vieram para nos ajudar, os exames complementam a nossa visão, mas eles não são a única forma de tratar um paciente, a única forma de diagnosticar um paciente. Muito obrigada. Obrigado.